ler, apesar que está aqui, ó, na data. Presta atenção, irmãos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Glória a Deus, hein? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, nós te damos graças porque mais uma vez nós estamos diante da sua palavra. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Senhor, ministra o nosso coração, Pai, porque nós queremos melhorar para te servir. Nós queremos ser vasos novos, Senhor, adornados pelo teu Espírito, e também agindo poderosamente, porque ainda há tempo, Senhor, para mudança, para transformação. Ainda há tempo, Senhor, para que as coisas, Senhor, venham, Senhor, acontecer nas nossas vidas. E ainda este ano, meu Pai, então abençoa-nos agora. Senhor, usa-me nas tuas mãos, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, Senhor. E que esta palavra, ela tenha unção de cura, de libertação, de restauração. Ela tenha unção profética, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, agradecidos, e o fazemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Se você está sentado, dá um abraço nesse irmão, nessa irmã. Faz isso agora. Quando nós lemos este capítulo 8 de Romanos, evidentemente inspirado pelo Espírito, escrito por Paulo, nós vemos a importância dos ministérios do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida do cristão. Quinta-feira retrasada falamos sobre o Espírito Santo, tudo na orientação de Deus. Quinta-feira passada nós falamos do Espírito Santo, e hoje nós voltamos a falar do Espírito Santo. Você pode levantar a mão e glorificar, né? Por quê? Porque, irmãos, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de cura, nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de consolo, nós estamos falando da atuação gloriosa das mãos de Deus na nossa vida. Então, quando fala de novo Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo que opera em nós todas essas coisas. É o Espírito Santo que faz a obra, irmão. É o Espírito Santo. Quinta-feira nós falamos que Jesus, no poder do Espírito Santo, ele percorreu a Galileia e por isso ele foi glorificado. E tudo que nós fazemos no poder do Espírito Santo, irmãos. No poder do Espírito Santo, dentro e fora da igreja. Por isso a importância desta pessoa bendita do Espírito Santo operando grande e poderosamente na nossa vida. E temos que falar mesmo do Espírito Santo. Temos que falar desse Deus glorioso que tem abençoado tão grandemente as nossas vidas. Quando Paulo fala do Espírito Santo nesse capítulo, ele está falando de alguém poderoso que nos ajudou na salvação.
Se não fosse o Espírito Santo, irmão, nos convencer do pecado e da justiça, nosso nome não estaria escrito no livro da vida. Você sabia disso? Então o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele fala da ajuda do Espírito Santo na nossa salvação, da ajuda do Espírito Santo na transformação de vida, na ajuda do Espírito Santo, irmão, na nossa esperança. E a nossa esperança é a expectativa confiante de que Deus irá cumprir a sua palavra. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 8 sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, ele fala daquele que quebrou, levanta a sua mão, ele fala daquele que quebrou o espírito de escravidão e nos deu o espírito de adoção. Ele fez isso, porque ele quebrou o espírito de escravidão que estava na nossa vida e nos deu o espírito de adoção, porque nós somos filhos de Deus, nós, por adoção, pela graça, pelo amor de Deus, irmãos, e o sacrifício de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Então quem quebrou o espírito de escravidão que existia assim nas nossas vidas foi o Espírito Santo, e no lugar desse espírito de escravidão ele colocou em mim, ele colocou em você um espírito de adoção, do qual que você pode falar: Abba, Pai. Aleluia, Deus é meu Pai. E é por esta obra gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. Olha que coisa gloriosa, irmãos, é a palavra de Deus. Mas não é só isso. Olha o que a palavra de Deus diz: também o Espírito semelhantemente. Quando o apóstolo Paulo diz semelhantemente, ele está dizendo que além de todas estas obras, que além de todas as manifestações do Espírito Santo na nossa vida, ele tem ainda uma outra forma de nos ajudar. Mas tem mais, pastor? Irmão, tem mais. Porque agora o Espírito Santo nos ajuda através da intercessão, através da oração. Além de tudo isso que ele já fez na minha vida, na sua vida, agora semelhantemente, ou seja, uma outra forma de ajudar, uma outra forma de aperfeiçoar cada um de nós. Por isso que ele usa a palavra semelhantemente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Significa dizer, irmão, que o Espírito Santo está interessado na minha vida. Glória a Deus. Que o Espírito Santo está interessado na tua vida. Que o Espírito Santo está interessado em tudo que acontece com você. Que tudo que acontece ao seu redor, o Espírito Santo está interessado. Ele te assiste, ele oferece ajuda, ele oferece auxílio, ele oferece consolo. Meu irmão, o Espírito Santo, ele me assiste. Eu não estou abandonado, eu não estou à deriva, não. O Espírito Santo está me assistindo. O Espírito Santo está assistindo cada um de vocês, irmãos, cada membro dessa igreja. E temos que agradecer mesmo, que essa obra é gloriosa. Saber que Deus, o Espírito Santo é Deus, e Ele está me assistindo. Glória a Deus. Porque esta é a obra do Espírito Santo na vida da gente. Amém? Então você está compreendendo o que eu estou falando aqui agora, hoje? É claro para você a mensagem? A mensagem tem que ser clara. Então o Espírito Santo, ele te auxilia, ele te ajuda, ele te dá conforto, meu irmão. Ele traz você a um tempo de renovo, ele traz você a um tempo de refrigério. Aleluia, ele estende a mão, ele te ajuda a carregar este peso. Eu estou carregando o peso sozinho. Não está não. O Espírito Santo pode ter certeza que ele está te ajudando, e a parte mais pesada está nas mãos dele e não na sua. Essa é a verdade. É isso que quer dizer no original: alguém que toma o peso, te ajuda a carregar o peso. Mas eu tenho certeza que a parte mais pesada está nas mãos do Espírito Santo. O nosso Espírito, levanta a mão, glorifica Jesus. Exalta. Sabe, irmãos, isso é uma visão clara das coisas de Deus.
trabalha lado a lado conosco, nos assiste em nossas fraquezas, e que na verdade são muitas. São muitas as nossas fraquezas, muitas, mas Ele nos assiste em nossas fraquezas, na falta de força, irmãos, por causa das lutas, por causa das adversidades. Ele entende isso. O Espírito Santo entende o que você está passando. Glória. O Espírito Santo entende a sua luta, a sua dificuldade, ou com você mesmo, ou com outros, ou ambas as coisas. Mas o Espírito Santo ele entende todas estas coisas, irmãos, todas estas coisas, e por isso ele te ajuda, aleluia, ele te assiste em suas fraquezas. E aí ele entra com poder no campo da oração, no campo da intercessão. Irmão, quando você estiver orando, faz assim, começa glorificando a Deus, mas que não sejam palavras decoradas, tá? Que não sejam palavras decoradas, seja algo que sai do fundo do coração. Quando você estiver orando, irmão, começa glorificando a Deus, exaltando, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a majestade que é Deus, e o privilégio de você entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Aquele local que ninguém podia entrar, somente o sacerdote, uma vez só por ano. Agora você, através do sacrifício de Jesus, você tem acesso a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer minuto da sua vida. Olha que coisa gloriosa. Então, irmãos, diante de Deus, tenha ousadia, sabe? Tenha ousadia pelo novo e vivo caminho. Então exalta, glorifica, reconhece a grandeza, reconhece a importância de você estar na presença de Deus, porque para você estar na presença de Deus, alguém pagou o preço. Não foi filósofo, não foi profeta. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário em seu lugar e derramando seu sangue por você. Então, quando você for orar, você tem em mente essas coisas. Puxa vida, estou na presença de Deus porque alguém pagou o preço, e foi o meu Jesus que pagou. Aí você fala com Jesus e apresenta a Ele todos os seus pecados. Pede para Ele purificar você com o seu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Faça isso. E depois, irmão, você pede para o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis. Faça isso, e você vai ver que a tua oração vai mudar completamente. Faça isso. E esse tempo de oração, em vez de ser uma coisa para muitos crentes maçante, ou não, vai ser diferente. Vai ser um tempo gostoso, vai ser um tempo que vai fluir. Aleluia. Irmão, você pode não perceber, mas os frutos da oração que você faz, eles virão. Alguns vêm imediatamente, mas outros virão sobre a sua vida. Fica firme na oração, fica firme nesse pedido, fica firme nesse clamor. Aleluia, porque os frutos deste tempo virão, porque esse tempo na presença do nosso Deus não é vão, e não é mesmo. Então nós temos esse Espírito Santo, que agora nos ajuda de uma outra forma, no campo da oração, da intercessão, porque nós não sabemos orar como convém.
Esta é a verdade. Na nossa incapacidade de analisar as situações de forma inteligente e orar de forma eficaz. Analisar a nossa incapacidade de analisar as situações de forma o quê? Inteligente, não emocional. Irmãos, oração não é campo emocional. Assim como o culto não é campo emocional, é racional. A oração, irmão, ela é racional, assim como o culto ele é racional. Então tem muita gente que leva o tempo da oração no campo emocional. Não, irmão, é no campo da inteligência, é no campo da razão. E aí Deus vai te dar a palavra de oração eficaz para mudar você e esta situação também. Levanta a mão, glorifica Jesus. São revelações de Deus para nós, irmãos, preciosas. E muitas vezes nós somos incapazes mesmo de analisar o que está acontecendo com a gente, com outra pessoa, com as circunstâncias de forma inteligente. Mas o Espírito Santo ele vai nos ajudar nisso. Amém? E a partir de hoje você sabe que a tua oração não é campo emocional, é campo racional, inteligência. Assim como a fé está de mãozinha dada com a razão e com a inteligência. Você sabia disso? A fé está de mão dada com a razão e a inteligência. A fé não está com a mão dada com a emoção, mas com a inteligência. A fé e a emoção não te levam a lugar nenhum, mas racional te leva a bênção, te leva a vitória, te dá uma nova visão da dimensão espiritual das coisas. Então, irmão, nós estamos passando aqui coisas fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Olha que coisa interessante, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso, gemidos inexprimíveis? Suspiros. Não são palavras. Alguém diz, não, as palavras do Espírito Santo, não é língua estranha não, irmão. Você tem uma visão errada da coisa. Interceder não são línguas estranhas não. Não são palavras. Mas quem que entende então? Não, você não vai entender nunca, nem eu. Mas Deus entende. Você podia bater palma para ajudar. Então não são palavras. É bem verdade que você fala em línguas estranhas, você está falando em mistérios com Deus. Mas é uma outra coisa importante, mas é outra coisa. A Bíblia não está falando disso aqui. A Bíblia não está falando que o Espírito Santo te usa em línguas estranhas, ou o Espírito Santo usa palavras que nós não compreendemos. Não, o Espírito Santo ele não usa palavra nenhuma. São suspiros, são gemidos. Olha, irmão, que coisa profunda isso, e que coisa gloriosa. Por mim e por você, gemidos por mim e por você. Levanta a mão, toma posse. Como Ele te ama, como Ele tem um propósito na tua vida. Que coisa gloriosa. E a gente diz, eu estou desamparado. Não, você não está não, irmão. E se não fosse a atuação do Espírito Santo, nós estaríamos fora desta casa e nem eu neste altar. Esta coisa gloriosa do poder do Espírito Santo na nossa vida, sabe, gemidos inexprimíveis, não são palavras, mas é um gemido profundo, de tal maneira que não existem palavras humanas que podem expressar tal sentimento que Ele ora por mim e que Ele ora por você. Tal sentimento. Irmão, olha que coisa gloriosa, sabe? Que coisa gloriosa é a palavra de Deus. E depois diz assim, olha, e aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? Quem sonda os corações? Deus.
Deus sonda. Enquanto eu estou pregando aqui, na hora do louvor também, no culto completo, Deus sonda nosso coração. Ele sabe o que está acontecendo aí. Ele sabe o que se passa. E o coração, irmão, ele abarca tudo que eu sou. Quando a Bíblia fala de coração, o coração ele abarca tudo que eu sou. O meu intelecto, a minha vontade, os meus sentimentos, a minha alma, tudo que eu sou. E Deus me sonda por completo. Você tem aquela ideia, coração, aquele ponto, não. Deus sonda. Você levanta a sua mão aí. Deus sonda você por completo, irmão. Por completo. Que coisa gloriosa. Então, aquele que sonda os corações, ou seja, Deus, Ele está fazendo isso agora. Aleluia. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Então, Deus que sonda o nosso coração, quando o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Deus sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer por você que está aqui. Por você. E se você não sabe, o Espírito Santo já intercedeu por você hoje. E você poder levantar a mão e glorificar Jesus, né? Irmão, ele está intercedendo por você agora, nesse tempo. A gente diz, cadê Deus? Onde está Deus? Ele está intercedendo por você agora, com gemidos inexprimíveis. Que palavra nenhuma pode expressar a profundidade desse sentimento por você. Ninguém pode. Mas Deus que conhece a mente do Espírito, o propósito do Espírito, o desejo do Espírito de abençoar você. Aleluia. A Bíblia diz, e aquele que sonda os corações, e sabe qual é a mente do Espírito, o desejo do Espírito, a vontade do Espírito Santo, aquilo que ele quer dizer a seu favor, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia. Que coisa gloriosa. Ou seja, aleluia, Deus conhece a mente do Espírito. O Espírito exerce o ministério, mais um ministério que é a intercessão por você, com gemidos inexprimíveis. E é da vontade de Deus que o Espírito Santo faça isso por você, irmão. Olha que coisa gloriosa. Isso é só Deus mesmo, irmão. Quer dizer, Deus não deixou você a mercê de nada, a deriva, a coisa nenhuma, não deixou você desarmado, despreparado, coisa nenhuma. Isso é mentira do diabo. Ele não fez isso com você, não. Muito pelo contrário, irmão. Deus tem operado a teu favor, achando meios de te ajudar, de manter você no caminho, de fortalecer, de abençoar a sua vida. Ele tem achado caminhos para isso. Que coisa gloriosa, irmãos. É a água que a gente tem que beber nesta noite. Glória a Deus. É a água pura que nós temos que beber nesta noite, irmão. Da palavra de Deus na nossa vida. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Quer dizer, Deus operando de todas as formas por você, para você não desistir, para você continuar no caminho, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o Espírito Santo, Deus prepara todas as coisas para você se manter. É glória a Deus por isso, né? E aqueles que se afastam de Jesus, então, irmãos, se você voltou, aí eu voltei porque eu quis, porque mentira. Se você voltou, você tem que glorificar Deus todos os dias. Porque na sua volta houve um trabalhar glorioso de Deus e do Espírito Santo na sua vida, para que você pudesse voltar. Judas, no versículo 20, ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito.
orando, irmão, sob a orientação do Espírito Santo. Então, quando você for orar, ou de joelho, ou deitado, ou em pé, não importa. Quando você for orar, ou dirigindo o seu carro, ou lavando a sua louça, quando você, irmão, for orar, saiba que o Espírito Santo está te assistindo ali. Que o Espírito Santo está ouvindo, que o Espírito Santo está intercedendo por você. Quando você não encontra palavras, irmãos, o Espírito Santo vai interceder por você. Mas não deixa de orar. Outro dia Deus falou aqui no altar: se você não encontra palavras, se coloca na presença dele. Aleluia. Se coloca simplesmente na presença dele. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer um trabalho glorioso e poderoso na sua vida. Amém? Porque o diabo é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Você tem alguém por você, sim. Amém? Tem alguém por você, sim. Alguém que olha por você, alguém que assiste, aleluia, a sua vida. Então, uma oração orientada pelo Espírito Santo. O que nós aprendemos até agora? O que nós aprendemos até agora, irmão? Grandes coisas. Grandes coisas que nós aprendemos até agora. Não é isso mesmo, Luzia? Aprendemos grandes coisas, grandes revelações nesse tempo de pregação aqui. E a partir de hoje, irmão, quando você for orar, é racional, é inteligência. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Porque quando a nossa fé não é uma fé inteligente, ela é um ato emocional. Amém? Então isso é importante. O crer, irmão, ele é fundamental, né? Mas a razão também é. Porque para eu crer, eu preciso analisar, eu preciso decidir. E até na salvação, eu preciso analisar e decidir se eu quero ou não. Isso é razão. Se eu quero, aleluia, o Espírito Santo age na minha vida e coloca uma medida de fé no meu coração. E cabe a cada um de nós fazer com que essa medida de fé cresça. Cada um de nós, né? Nós temos que alimentar nossa fé com as coisas de Deus, evidentemente. Mas não diga, eu não tenho fé, porque você foi lhe dado uma medida de fé, mas não é uma fé emocional, é uma fé inteligente. Amém? Inteligente. Então isso, irmão, que eu estou falando aqui são coisas fundamentais, extremamente importantes. Vamos lá. Depois é assim, olha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo. Mas tudo isso vai cooperar para o teu bem, irmão, você que ama Deus. Todas estas coisas vão juntar forças. No original significa juntar forças a teu favor. No momento você não entende, mas lá na frente você vai entender o operar e o agir de Deus. E quantas vezes Deus te livrou. Lá na frente você sabe, puxa vida, realmente, no dia eu não entendi, mas agora eu louvo a Deus porque Deus me livrou. E Deus vai livrar você, hein? Aleluia. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, daqueles que fazem parte do plano de Deus. E você faz parte do plano de Deus. Amém? Você faz parte do reino de Deus. Então Deus tem que trabalhar poderoso, especial na sua vida. Saiba disso, irmão. E se você não está entendendo o momento que você está passando, não se preocupa com isso não. Só confia os cuidados da sua vida ao teu Deus. Teu Deus vai suprir as suas necessidades. Continua firme, continua caminhando em nome de Jesus. Fique bem. Glória a Deus.